Pessoal, boa tarde de novo, né? Hoje, na primeira semana a gente começou, se conheceu, na segunda semana a gente falou sobre o que é a igreja e semana passada a gente falou sobre o que é a missa, né? Na verdade, esses encontros que nós fizemos sobre o que é a igreja e o que é a missa foi uma introdução e como vou dizer assim, uma noção inicial da fé católica, daquilo que é mais importante na fé católica, como se fosse o cume do iceberg, né? A pontinha do iceberg. Conhecemos o que é a igreja e o que é a missa. É o cume do iceberg. Hoje a gente começa a afundar nesse iceberg, penetrar bem profundo nesse iceberg, até que a gente conheça toda essa montanha aí, né? Subir na montanha. Então a gente vai conhecer profundamente, começar hoje a conhecer profundamente a fé católica nos seus meandros, né? E ao longo dessa catequese de adultos, desses 2 anos, a gente vai destrinchar todo esse livro aqui, ó, o Catecismo da Igreja Católica. Vai destrinchar ele todinho, do início ao fim. E aí, se Deus quiser, nós vamos conhecer profundamente qual é a fé da nossa igreja. Porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. Se a gente não conhece, a gente não ama. O primeiro passo para a gente amar alguma coisa é conhecer. Quando a gente conhece, ou a gente ama ou a gente detesta. Se a gente conhece algo que é muito bom e fascinante, a gente ama. Se a gente conhece e percebe que é muito ruim e mal, a gente detesta. Como isso aqui, a fé da igreja é algo tremendamente fascinante, a revelação de Cristo, né? Tremendamente fascinante. Quem conhece a fé da igreja ama. E tem vários testemunhos de diversos pastores evangélicos, protestantes, né? Que, para acusar a igreja, se dedicaram a estudar a história da igreja e o catecismo. Eu não conheço um pastor ou evangélico protestante que estudou o catecismo da igreja católica e que não se converteu. Eu conheço diversos pastores que estudaram, se debruçaram sobre o catecismo, sobre a história da igreja e se converteram. Conheço vários. Inclusive, fiz uma missão com um chamado Sidney Bosch de Oliveira. Se ele assistir esse vídeo, um abraço, Sidney. Até hoje o pessoal se refere como pastor Sidney, mas hoje ele é católico há muitos anos já. Tem uns 20 anos já que ele se converteu. Se converteu assim, conhecendo a fé da igreja, conhecendo a Santíssima Virgem. Então, se ele for assistir esse vídeo aqui no canal, um abraço, Sidney. Deus o abençoe. Irmãos, hoje mais uma vez então a gente se encontra para estudar a fé da igreja. E a gente vai estudar sobre o Übermensch, ou super-homem. E a partir do Übermensch, do super-homem, a gente vai começar a entender o que é Deus, quem é Deus, que a gente precisa de Deus, que a gente precisa crer em Deus. Vocês já ouviram falar do super-homem, né? O Clark Kent. Só que, na verdade, o Clark Kent, ou o super-homem, é uma figura criada, né? Uma imagem criada por um filósofo alemão que viveu no século XIX, morreu no ano de 1900, chamado Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, muitas pessoas dizem que ele era ateu, mas Friedrich Nietzsche foi muito além do ateísmo. E ele mergulhou profundamente, ele mergulhou bem fundo numa oposição a Deus. Você já viu um filme chamado Deus Não Está Morto? Quem já ouviu esse filme evangélico? Nunca ouviu falar? Já ouviu falar desse filme? Essa frase, Deus está morto, é uma frase de Nietzsche. Nietzsche, ele se intitulava O Anticristo. E ele queria provar que Deus não que Deus não existe, mas segundo a filosofia de Nietzsche, que o Deus judaico-cristão que a gente prega no Ocidente, ele está morto dentro do homem. Segundo Nietzsche, Deus seria uma criação do homem, né? Uma criação de valores, que os homens criam os valores, depois o homem depois de ter criado o valor, o homem daria uma transcendência a esse valor e atribuiria esse valor a alguém que ele chamaria de Deus. Então, para Nietzsche, Deus é apenas uma criação humana. E aí ele escreveu esse livro, Deus Está Morto. Nesse livro ele vai apresentar sua filosofia, mais do que ateia, né? Porque
porque um ateu é alguém que não acredita em Deus. Nietzsche, o Friedrich Nietzsche, ele vai além do ateísmo. Ele confronta Deus e ele apresenta o homem como sendo, em alemão, ele era alemão, né? Que ele chama de Übermensch, que é o super-homem. O que é o super-homem? A gente, quando vê lá o super-homem, o personagem da DC Comics, que foi inspirado na filosofia de Nietzsche, né? O Clark Kent lá foi inspirado no Nietzsche. E ele vem de outro mundo, né? O super-homem, né? Então Nietzsche propõe-se realmente esse outro mundo, um mundo novo, onde que o homem supera, por isso que super-homem, porque ele superou o homem, é o homem que supera o homem e que vem ser um homem que vai acima, né? Up, em inglês up, ou em alemão Uber, né? Übermensch, acima do homem, superior ao homem. A gente no super-homem tem a ideia de que é um homem super poder, super forte, não, é um homem superior ao homem. E aí, depois, isso traduzido para inglês ficou Superman, e os americanos entenderam que era um homem que tivesse poderes acima do homem, mas a filosofia de Nietzsche não é essa. É um homem que superou, que está acima do homem. E aí, por isso ele diz, Deus está morto, porque aquele Deus que se acreditava no niilismo, no catolicismo, no judaísmo, no protestantismo, aquele Deus não existe mais, está morto, porque o homem superou. E aí vem o super-homem, né? O Übermensch dele. Deus existe ou nem estava certo? Isso que a gente vai conversar hoje. O creio apostólico do nosso catecismo, o catecismo começa apresentando a pessoa de Deus. E por isso que eu comecei com vocês hoje, não está no vídeo, mas a gente começou rezando o texto, uma dezena do texto, e o texto começa com, a gente comentou sobre o creio, começa com o creio. Tudo começa com o creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Esse é o símbolo dos apóstolos, são os 12 pontos da fé católica que está no creio. O resumo disso aqui tudo, no catecismo da Igreja Católica, tudo isso aqui está resumido no creio, que a gente reza todo domingo após a homilia do padre. O padre lê o Evangelho, o padre prega, explicando o Evangelho para a igreja, e depois do Evangelho a gente reza o creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e a gente vai passando os pontos da fé. Ou seja, o que significa isso na liturgia da missa? O padre leu o Evangelho, o padre explicou o Evangelho, e esse Evangelho lido e explicado pelo sacerdote, ele confirma o quê? Confirma a nossa fé católica. Por isso é como se fosse um grande amém. Amém aquilo que o padre pregou. Eu sou católico, então a gente professa a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. O catecismo da Igreja Católica, ele começa já nos primeiros pontos do catecismo. O Santo Padre João Paulo II começa explicando a fé, creio em Deus Pai. Eu trouxe aqui a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Vocês podem ver que é muita coisa, né? São 5 tomos aqui, mas a Suma Teológica é gigante, porque cada um dos tomos é assim, de duas colunas com a letra bem pequenininha, né? São Tomás de Aquino é um santo dominicano da ordem de São Domingos, autor de grandes obras, principalmente eucarísticas. Escreveu aquele canto, Pan de Língua Gloriosa, escreveu os ofícios do Corpus Christi. Inclusive, quando teve o milagre de Corpus Christi na cidade de Bolsena, quem estava presente? São Tomás de Aquino estava presente. E por causa do milagre de Corpus Christi, que ele escreveu o ofício e o Pan de Língua Gloriosa, que a gente canta. São Tomás de Aquino, então, um grande teólogo, posso dizer para vocês, o maior teólogo da história da igreja, um gênio. E como é que ele começa tudo isso aqui, ó, Suma Teológica? Creio. Começa explicando Deus. Ele começa apresentando Deus. O que aconteceu com Friedrich Nietzsche, esse filósofo aí que negava a existência de Deus, né? Apresentando aí o Übermensch, etc. Hoje a gente vai ver que na sociedade que a gente vive hoje, no século XXI, a gente tem muita influência do Nietzsche, né? Vocês já ouviram falar de ideologia de gênero? Quem já ouviu falar de ideologia de gênero? Já ouviram? Todo mundo já ouviu falar? Todos? Já ouviu falar disso aí? Todos? Quem ouviu falar que a família tem uma nova formulação? Já ouviu falar isso aí? Não é mais, não precisa ser o homem e a marido e a esposa, mas pode ser 2 pais, 2 mães, etc. Trisal, 3 pessoas. Já ouviram falar disso?
Fala-se muito disso hoje em dia, né? Principalmente na escola. Na escola fala-se bastante disso, na ideologia de gênero. Ideologia de gênero, cada um é o que quiser ser, não é? Se eu me identifico como mulher, eu sou mulher. Se eu me identifico como homem, eu sou homem. Não importa onde eu nasci. Onde que teve origem isso aí? Nietzsche. Nietzsche negava a sociedade baseada na lei judaico-cristã, e ele propunha um Burmestre, um homem que seria pós a esse homem judaico-cristão, um homem que nega a existência de Deus e que não vive segundo os valores que o homem inventou e atribuiu a Deus. Ou seja, esses valores, família, por exemplo, inventado pelo homem, não existe. O homem inventou, então eu posso inventar outra coisa. Então, o trisal, eu inventei agora. Entendeu? Da onde veio a ideia? Vem lá no Nietzsche, que morreu em 1900. Nietzsche, então, vamos começar a entender quem é Deus e por que a gente crê em Deus a partir de um ateu. Ou de melhor, de alguém que foi além do ateísmo, foi alguém que confrontou a Deus. Eu acho que vocês nunca viram uma abordagem dessa, né? A gente sempre estuda Deus a partir dos santos, da Bíblia ou do catecismo. Hoje a gente vai estudar Deus a partir de alguém que é contrário a Deus. Nietzsche, ele nasceu no século XIX, por volta acho que é 1842 que ele nasceu, se não me engano, 1842 ou 1844. Os avós de Nietzsche, eles eram, adivinha, você não vai acreditar, mas eles eram pastores evangélicos, protestantes, eles eram pastores. O avô era pastor, a avó era pastor. O pai de Nietzsche também era pastor. E o Nietzsche foi criado na religião protestante. Quando ele tinha 5 anos de idade, o pai dele morreu. Com a morte do pai, Nietzsche sofreu muito. Talvez atribua-se à morte do pai de Nietzsche essa revolta contra Deus. Talvez ele tenha entendido na cabeça dele que Deus tirou o pai dele. E aí ele começou a gostar muito, especialmente do irmão caçula, e entendeu que o irmão caçula era a família dele. De 21 anos depois, o irmão dele morreu também. Aí o Nietzsche começa a desenvolver uma revolta. E alguns biógrafos dizem que essa revolta de Nietzsche contra Deus partiu desse fato do falecimento do pai dele, do irmão, mas não é nada confirmado, porque ele mesmo não escreveu isso. Nenhum dos livros de Nietzsche escreve isso. E Nietzsche começa a estudar filosofia, ele conhece o Wagner, ele começa a se dedicar à música também, gosta muito de música, filosofia, e ele começa a ter contato com alguns autores que eram ateus. E algumas pessoas dizem que esse contato com esses autores ateus conduziu ao ateísmo, e outros já dizem que foi a situação da infância, mas o fato a gente não tem certeza. O mais interessante é que ele estudava e lia também Dostoiévski. E Dostoiévski é um autor russo que é cristão. Dostoiévski, ele é cristão ortodoxo, católico ortodoxo, e Nietzsche lia e referenciava Dostoiévski. Então a gente não sabe se ele realmente gostava do Dostoiévski ou se ele lia os escritos do Dostoiévski para contrapor a Dostoiévski. Mas o fato era que ele lia Dostoiévski. E aí Nietzsche começa a formar a sua filosofia, formar essa ideia da negação de Deus. De que Deus, segundo a frase mais famosa dele, de que Deus está morto. E ele dizia assim: eu não sou homem, eu sou uma dinamite. Por que Nietzsche dizia isso? Eu não sou homem, eu sou uma dinamite. Porque ele queria implodir a sociedade fundada na religião, a sociedade fundada na crença em Deus, de Abraão, de Isaac, de Jacó, a sociedade judaico-cristã, a sociedade que propagava a ressurreição de Cristo, a sociedade católica. Como assim? A nossa sociedade é fundada nesses valores. Não, quando ele dizia eu sou uma dinamite, é uma metáfora. Ele queria dizer que assim como uma dinamite explode e destrói um prédio, que a filosofia dele, a ideia da filosofia dele era destruir a sociedade judaico-cristã. Ele queria desconstruir um pensamento. Ele é um filósofo. Desconstruir um pensamento, uma linha de raciocínio que até hoje rege a nossa sociedade. Desconstruir uma linha de raciocínio, um pensamento. E Nietzsche, mergulhando nessa ideia de negar a Deus, ele começa a agir estranhamente. Ele
começa a escrever coisas esquisitas, assinar como Friedrich Nietzsche, F. Nietzsche ou Anticristo. Ele começa a escrever que ele era um palhaço, ele começa a escrever coisas estranhas. Ele pega os livros dele em uma ocasião, põe tudo numa bolsa, para numa estação de trem, esquece os livros e vai embora, deixa os livros lá. Ele em uma ocasião, ele entra num quarto, no ano de 1879, por volta de 1879, 1880, ele entra num quarto, apaga todas as luzes, fecha as cortinas e fala que ele tinha aversão à luz e fica 180 dias nesse quarto, sem sair para nada, fechado. E ele começa a enlouquecer. No final da vida dele, ele está completamente louco. Completamente louco. Os psiquiatras não sabiam entender qual era a origem daquela loucura, humanamente não se explicava a origem daquela loucura de Friedrich Nietzsche, por que ele tinha enlouquecido. Começam a cogitar que talvez fosse uma sífilis que tivesse atingido o sistema nervoso dele, eles não entendem. A mãe dele era viva ainda, então a mãe dele interna ele numa clínica, não resolve, interna ele em outra clínica, não resolve. E, de fato, em 1900 ele morre, completamente louco, descolado totalmente da realidade. Eu não sei se Nietzsche realmente estava morto ou se Nietzsche estava possuído por um demônio. Tem um livro chamado A Suma Demoníaca, essa aqui é a Suma Teológica. Tem um livro chamado A Suma Demoníaca, que é de um padre exorcista chamado José Antônio Fortea, um padre espanhol. Pode ser. No castigo de Deus, abriu, a vez a pessoa abre as portas para o demônio não entra e faz o que quer fazer. Então, essa aqui é a Suma Teológica. Existe um livro chamado Suma Demoníaca, que é do José Antônio Fortea, que ele explica, né, a possessão demoníaca, como acontece, os motivos que acontecem e tal. Eu tenho a Suma Demoníaca em casa, tenho alguns livros do padre Amorte, o padre Amorte, que foi exorcista do Vaticano oficial durante muitos anos. Então, eu li bastante sobre exorcismo, sobre demonologia. Eu estudei o caso daquela menina que morreu vítima de... Morreu, ela estava com exorcismo, mas morreu de inanição, né? O demônio impedia que ela estava possessa e acabou morrendo de inanição porque o demônio impedia que ela comesse. O caso dela, inclusive, virou um filme, né, que chama O Exorcismo de Emily Rose. Ela é uma alemã. Então, eu estudei o caso dela e, na minha opinião particular, Nietzsche não esteve louco. Na minha opinião particular, Nietzsche estava possesso pelo demônio, porque ele deu a abertura ao demônio. Há quem diga que ele morreu louco, não tem como provar que ele morreu louco, ou que ele estava possesso, porque ele já morreu, né? Tem 122 anos que ele morreu, então assim, a gente nunca vai ter certeza se de fato ele foi vítima de uma possessão demoníaca ou não. De fato é que ele morreu, a princípio, louco. Uma loucura de uma doença que não é de esquizofrenia, né? Não é de esquizofrenia, e não se sabe entender que doença é aquela. Hoje, existe uma doença que é atribuída ao lobo central do cérebro, e algumas pessoas dizem que talvez, como naquela época não se existia, não tinha conhecimento dessa demência provocada por uma deficiência no lobo central do cérebro, algumas pessoas dizem que Nietzsche talvez tivesse essa demência aí, mas não se sabe. Não dá para saber. O fato é que o que ele fazia e a maneira como ele agia no final da vida, escondendo a luz, ficando na escuridão, assinando como anticristo, tudo isso são sinais de que talvez ele estivesse sofrendo uma possessão demoníaca. E aí a gente começa a voltar na filosofia de Nietzsche, entender que talvez até mesmo um demônio, lá quando ele fez 5 anos, quando ele tinha 5 anos, o pai dele morreu, quem sabe não foi o demônio que começou com uma tentação, investindo em Nietzsche, querendo atribuir a culpa da morte do pai dele a Deus. E aí, a partir disso, colocando no coração do Friedrich Nietzsche um ódio a Deus. E quem sabe não foi o próprio demônio que foi instigando Nietzsche em toda essa filosofia. Isso a gente não sabe, são suposições. O que a gente tem de concreto, de fato concreto, Nietzsche entrou num confronto direto contra Deus, tentou brigar com Deus, tentou cancelar Deus dos corações dos homens, morreu louco, babando pelo canto da boca, como muita gente diz, né? Por que aconteceu isso? Vamos agora então pelas razões humanas. Deus existe?
Se você pegar qualquer ser humano, não precisa ser ocidental, pega aí um indígena, por exemplo, Vamos voltar ao ano de 1500, antes, quando os portugueses chegaram no Brasil e começou a catequização dos índios, né? Celebrando a primeira missa. Antes da chegada, os portugueses chegaram em abril, vamos colocar março. Março de 1500 não tinha chegado os portugueses ainda, estavam lá. As tribos indígenas no Brasil, de Boinha. Eles nunca tinham ouvido falar de Jesus, mas eles cultuavam divindades. Eles atribuíam que a lua fosse Deus, que o sol fosse Deus, eles atribuíam um Deus à floresta. Eles cultuavam divindade. Se você for lá no outro lado do mundo e encontrar tribos africanas lá, que muitos anos atrás, né, antes da chegada também dos portugueses, chegaram à África, os ingleses, etc., que levaram o cristianismo, antes de eles terem contato com os europeus, aqueles povos africanos que nunca tinham ouvido falar de Jesus, que não conheciam a Deus, eles também cultuavam os seus deuses. Eles também tinham um desejo de Deus. Eles também atribuíam a divindade a, sei lá, a rocha, a pedra, uma árvore, a lua, estrela, etc. Todo homem em si, ele tem um desejo do transcendente. E mesmo que ele não conheça o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que se encarnou no ventre da Santíssima Virgem, conforme Lucas capítulo 1, versículo 26, quando o Verbo se fez carne, como vai dizer o capítulo 1 do Evangelho de João, Jesus o Senhor, mesmo que eles não conheçam a pessoa de Jesus, algo dentro deles diz, é Deus, existe um Deus. E aí eles começam a buscar esse Deus às apalpadelas, como alguém que é cego, né? E tentar encontrar esse Deus. E às vezes eles erram atribuindo a divindade à lua, estrelas, ao sol, etc. Mas você vê que no coração do homem, o homem sabe, Deus existe. Talvez quando Nietzsche tentou apagar essa informação do coração dele, tenha sido o princípio da sua demência, da sua loucura. Porque é impossível o homem cancelar Deus do coração dele. Mas que ele pegue, queime a sua teológica, que ele queime a Bíblia, que ele rasgue o catecismo, no fundo do coração dele, ele sabe que Deus existe e que Deus o chama. Se você for agora num presídio, entrar num presídio e encontrar lá o pior criminoso, alguém que tenha feito as piores atrocidades, talvez, sei lá, assassinatos, estupros, coisas terríveis. Você perguntar aquele presidiário que fez coisas terríveis, você quer ser feliz? Ele vai falar, eu quero ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Essa busca de felicidade é um desejo de Deus. E é isso que vai dizer o nosso catecismo da Igreja Católica. A partir disso a gente vai entender que o Obermansky do Nietzsche, que o super-homem do Nietzsche, na verdade, existe um super-homem. Esse Obermansky, esse super-homem, a gente vai entender no final da nossa meditação. Quem que é esse Obermansky? Quem que realmente é o super-homem? E não é o Clark Kent, gente. Não existe o Clark Kent, mas existe o super-homem. Ó, o Catecismo da Igreja Católica diz assim, no seu artigo, no seu parágrafo 26, no início da primeira sessão, o Catecismo já começa assim, ó. Primeira sessão, eu creio, nós cremos. E o Catecismo começa a apresentar a fé. Já no primeiro, ele começa a dizer isso que eu falei, o desejo de Deus. E o Catecismo diz assim, no parágrafo 27, o desejo de Deus está inscrito no coração do homem, visto que o homem é criado por Deus e é criado para Deus. Deus não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Todo homem quer ser feliz. Essa busca de felicidade é a busca de Deus. Sabe o que significa a palavra pecar? A palavra pecar, no radical dela, significa errar o alvo. Alguém que peca, o que ele está querendo? Ele está buscando felicidade. O alvo dele é felicidade. Só que a felicidade é Deus. Quando ele pecou, ele errou o alvo. Eu quero ser feliz, então eu vou buscar
eu acho que a felicidade está na vivência de uma sexualidade desregrada. Porque se eu alcançar o prazer sexual, eu vou ser feliz. Começa a buscar uma sexualidade desregrada. É pecado? É pecado. Ele errou o alvo. A felicidade não está aí. Eu quero ser feliz e eu acho que a felicidade é dinheiro. Então eu não quero dinheiro. Mas eu não consigo, então eu vou praticar o roubo. Começo a roubar. Aí eu vou roubar banco, roubo um banco, pego milhões. Estou milionário. Está feliz? Não está feliz. Está angustiado. Por quê? Porque a felicidade não está no dinheiro. Ele errou, pecou, errou o alvo. A felicidade do homem é Deus. Essa busca de felicidade, esse desejo de felicidade, é que Deus colocou no nosso coração para nos atrair a Ele. E a gente só vai ser verdadeiramente feliz quando a gente encontrar a Deus. Quando a gente entrar em comunhão com Deus. Como Deus nos criou, Ele deixou algo dele em nós. Por isso que o Gênesis vai dizer que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando o Gênesis diz que a gente é criado à imagem e semelhança de Deus, Deus é Espírito. É claro que Ele se fez carne e agora Ele é um ser humano na pessoa de Jesus. No tempo da história, Jesus ressuscitou e está com o seu corpo ressuscitado nos céus. Mas o Pai e o Espírito Santo, e por toda a eternidade, Deus é um Espírito perfeitíssimo, mas puro Espírito. Como então a gente é feito à imagem e semelhança de Deus? Deus tem fígado, baço, rins, ossos, cabelo, nariz, orelhas? Não. Essa semelhança com Deus que o Gênesis se refere, é como se fosse assim, imagine que Deus é a luz, e Deus deixou um ponto de luz em você. Existe algo de Deus dentro de você, essa é a semelhança. Você é capaz de amar, Deus é amor. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 10, João diz assim: Deus é amor, quem permanece em amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. O amor é Deus. E seja quem for o homem, ele é capaz de amar, porque ele tem uma pontinha de luz dentro dele. Quanto mais ele deixa essa luz crescer, resplandecer, é como se fosse esse foguinho aqui, ó. Tem um fogo aqui, né? Isso é um fogo. Mas esse fogo é capaz de se tornar um grande incêndio, não é? Esse fogo é capaz de queimar esse prédio inteiro, se tornar uma labareda tremenda. Essa labareda tremenda que consome esse prédio. Imagina esse prédio inteiro de chamas, aquelas chamas gigantescas. Esse é Deus. Essa labareda que Deus deixou dentro de você. Você é capaz de Deus. Você é capaz de, junto com outro fogo, alcançar a Deus. Essa é a comunhão dos santos, essa é a igreja. Nós temos algo de Deus em nós. E esse desejo de felicidade é o desejo de Deus. Olha o que vai dizer o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 44. Ele diz assim, ó: o homem é por natureza e por vocação um ser religioso. Lembra que a gente falava dos índios? Nunca ouviu falar de Deus, nunca ouviu falar de Jesus, mas ele tem aquele desejo de Deus. Deixa eu acabar o sino, não consigo falar. Sino da missa, avisando que daqui meia hora tem missa. Está dentro da igreja, está lá em cima no telhado da igreja. Vamos lá. Vamos lá, acho que isso não vai demorar, então eu vou ler assim mesmo. Se dá para vocês ouvirem. Parágrafo 44 do Catecismo da Igreja Católica diz assim, ó: o homem é por natureza e por vocação um ser religioso. Aquilo que a gente estava falando. O índio nunca ouviu falar de Jesus, mas ele atribui a divindade ao sol. Por que ele atribui a divindade ao sol e não à formiga? Porque a formiga é menor que ele. O sol é maior que ele. A formiga o índio toca, o sol ele não toca. A formiga, ele tem poder sobre a formiga. O sol aquece e tem poder sobre ele. Você está vendo que ele tem uma ideia de quem é Deus? Ele tem a ideia de que Deus é superior, de que Deus está no alto, de que Deus é luz e fogo e tem poder sobre nós, como o sol nos aquece e nos queima.
Nunca ninguém explicou para ele Deus, mas ele tem a dimensão de quem é Deus. Ele sabe, o coração dele sabe. Deus está no alto, Deus é grande, Deus é poderoso, muito maior do que eu, e eu por si só, com as minhas próprias forças, não posso alcançar a Deus. A gente não pode alcançar a Deus. Por isso que ele veio a nós na pessoa de Jesus. O homem é por natureza e por vocação ser religioso, porque provém de Deus, ou seja, ele veio de Deus. E para Deus o homem caminha. O homem só vive uma vida plenamente humana se vive livremente em sua relação com Deus. Olha o que vai dizer o catecismo, vou marcar isso aqui. O homem só vive uma vida humana de verdade, plenamente humana, se ele vive livremente sua relação com Deus. O homem só é homem, plenamente humano, se ele vive a sua relação com Deus. O que o Nietzsche fez? Friedrich Nietzsche rompeu a sua relação com Deus. Aí foi a desgraça de Nietzsche. Talvez por isso que ele tenha terminado do jeito que ele terminou. Rompeu com Deus, deu acesso, na minha opinião, deu acesso ao demônio, o demônio entrou e deitou e rolou na vida dele. Parágrafo 45. O homem é feito para viver em comunhão com Deus. Nós fomos feitos para Deus, fomos feitos para viver com Deus, no qual encontra a sua felicidade. A felicidade do homem está em Deus. Vai lá na cadeia, pergunta para qualquer bandido: você quer ser feliz? Quero ser feliz. Esse desejo de felicidade é o desejo de Deus, que está em todo homem. Quando eu estiver inteiramente, agora uma frase, o catecismo vai citar uma frase de Santo Agostinho de Hipona: quando eu estiver inteiramente em vós, Senhor, nunca mais haverá dor e provação. Olha o que Santo Agostinho vai dizer: quando eu estiver inteiramente em Deus, nunca mais haverá dor e provação. Aquilo que vai dizer no Apocalipse capítulo 7, Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Repleta de vós por inteiro, a minha vida será verdadeira. Então a vida do homem só é verdadeira em Deus. Quando escuta, parágrafo 46, quando escuta a mensagem das criaturas e a voz da sua consciência, o homem pode atingir a certeza da existência de Deus, causa e fim de tudo. Então, o catecismo vai dizendo que o homem pode conhecer a Deus olhando para si mesmo, para a sua vida, para a sua natureza e para as criaturas. Por que o catecismo diz isso? O catecismo diz duas verdades: Deus existe, o homem tende a Deus, o homem foi feito para Deus, ele só vai repousar quando ele encontrar a Deus, porque Deus é a felicidade que ele tanto procura, e ele pode entender que existe esse Deus olhando para si mesmo e para as coisas. Imagina isso daqui, ó, um relógio. O relógio, ele marca as horas. Quando você aperta um botão aqui, ó, modo, ele vai para o cronômetro, disparou o cronômetro, está marcando os segundos estão passando. Ele marca aqui também o despertador, tá? Vai despertar meio-dia. Marca a hora, tem cronômetro, tem despertador. Se você abrir aqui, vai ter um monte de pecinhas, você vai ver um monte de engrenagem de pecinhas. Quando você olha o relógio, você sabe que foi alguém que fez isso, que foi alguém que pensou isso, foi alguém que planejou e construiu isso. Agora imagine um objeto que você nunca viu. Você já viu um multímetro? Quem sabe o que é um multímetro? Vocês sabem? Você encontra um multímetro que você nem sabe o que é. Você vai ver lá aquele aparelho cheio de pecinhas. Não sei para que é, não sei o que é isso, para que serve, mas eu sei que alguém pensou, planejou e fez isso. Porque tem várias pecinhas organizadas, encaixadas, que fazem alguma coisa. E se você olha para o mundo, primavera, verão, outono, inverno, dia e noite, a água que eu preciso para me manter, me hidratar, me lavar, a chuva traz a água evapora, volta para o céu, chove de novo. Se eu sujar a água, ela evapora, volta limpa. Alguém pensou nisso. Aí você olha para você mesmo. Você sabe para que servem os cílios? Para proteger o olho da sombra. Para proteger o olho, você quer levar as meninas fazer aquele negócio assim, com o cabelo meio arrepiado, não é para isso não? Mas fica bonito. Fica bonito, né? O cílio serve para proteger os olhos de ciscos. Você sabia que se cair um cisco no seu olho, você ficar piscando assim, o cisco sai? Você sabia disso? O cílio serve para proteger o olho. Para que serve a sobrancelha? Para não cair suor no olho? Alguém pensou isso. Você já olhou para o seu corpo e viu como é que seu corpo é fantástico?
Alguém pensou isso. Então, olhando a própria natureza, você vê que alguém pensou isso, se chama homem. Alguém que pensou homem se chama Deus. Não tem como negar isso. Talvez por isso tenha sido a loucura de Nietzsche. Não tem como negar também. Não tem como matar o homem. Ele vai dizer nesse livro, no livro dele, Deus está morto, nós o matamos. Não tem como matar o homem. Não tem como matar a Deus. Não tem como matar a Deus no coração do homem. Eu sou da ideia de que Nietzsche ele tinha um problema de possessão demoníaca exatamente por isso. Porque ele fala coisas que são próprias de satanistas e próprias de Satanás. Mataram o homem no coração de Deus e destruir a sociedade judaico-cristã. Que é tudo que o demônio quer. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas enfim, seja por causa do satanismo, seja por causa da filosofia, Nietzsche chegou à loucura porque ele negou Deus. Não tem como. Não tem como você fugir disso. Para terminar, já são 4h30, né? Suma Teológica, eu vou pegar o livro do Tom 1, da Suma Teológica, São Tomás de Aquino. Eu vou deixar São Tomás de Aquino analisar com a gente esse estudo hoje sobre a pessoa de Deus. São Tomás diz assim, ó, a Suma Teológica ele apresenta questões, né? Ele apresenta dúvidas que as pessoas tinham na época dele, e aí ele apresenta as razões dessas pessoas e depois ele contrapõe as razões dessas pessoas com a verdade católica. A primeira dúvida é do que é e do que abrange a doutrina sagrada. Artigo 1º. Se além das ciências filosóficas necessárias, ou se é necessária outra doutrina. Porque naquela época a filosofia era a maior de toda a doutrina. Então ele apresenta a necessidade da teologia. E aí ele vai avançando nessa ideia dele, da Suma Teológica, até que ele chega aqui na questão 2, em que a pergunta da questão 2 é: Deus existe? E aí São Tomás ele apresenta as questões que teoricamente seriam argumentos para a negativa da existência de Deus. E depois ele dá a solução para essas questões com a resposta católica. E ele encerra o artigo 1º com a resposta católica dizendo assim, ó, de onde a resposta à primeira objeção? Qual é a primeira objeção? Se Deus existe ou não. Ele diz assim, ó, lembra que eu falei para vocês do relógio? Essa é uma ideia atomista. Ele diz assim, ó, conhecer a existência de Deus de modo geral, com certa confusão, é-nos naturalmente íncito, por ser Deus a felicidade do homem. O que ele está dizendo? Ele está trazendo aquela ideia do íntimo. Ele está dizendo, conhecer o homem de maneira geral, saber que existe um Deus é natural, íncito, está dentro do homem, qualquer homem. Conhecer a Deus, conhecer a existência de Deus de modo geral e com certa confusão. Por que com certa confusão, vai dizer São Tomás? Porque vai atribuir ao sol é Deus. Essa é a confusão que ele vai dizer aqui. É-nos naturalmente íncito por ser Deus a felicidade do homem, pois este naturalmente deseja a felicidade, e o que naturalmente deseja, ele naturalmente conhece. Então vai dizer São Tomás exatamente aquilo que eu estava falando. O homem conhece a Deus. O homem sabe que Deus existe. No artigo 2º ele vai dizer assim, se é demonstrável a existência de Deus. E ele vai dizer exatamente isso que eu estava falando, que você pode conhecer a Deus pela ordem da criação, a natureza em si. Você já pensaram nos animais, como é que os animais são fantásticos? E como que os animais servem o homem? Quem gosta de encontrar um bicho em decomposição? Vocês gostam de encontrar um cachorrinho morto fedendo em decomposição? O urubu vai lá e come e acaba com o cadáver do cachorro. Não, fantástico isso, ter um urubu que come o cachorro. A gente não gosta do urubu, né? Mas você percebe como é que Deus pensou até nisso? E porque até na natureza da terra Deus pensou. O urubu come um cachorro porque você não vai querer ver um cachorro em decomposição. E por que entra em decomposição? Porque senão a gente ia ter 50 milhões de cadáveres aí, entulhado em cima do outro. Precisa entrar em decomposição, senão não acaba. É fantástica a criação. Se você começa a olhar os bichinhos, você começa a olhar ali aquela lei de quem come quem, você vê que tudo foi pensado por Deus. A gente não gosta de mosquito, não é? A gente não gosta de mosquito. Aí tem a aranha que come mosquito. Você não gosta de aranha. Mas se não tivesse aranha, tem uma pancada de mosquito. Você vê que Deus pensou cada coisa. E até mesmo
o que os animais mostram daquilo que transcende, daquilo que é espiritual. Os animais mostram algo espiritual. E Deus muitas vezes usa das figuras dos animais, inclusive na Bíblia. A gente tem uma cobra. Ninguém gosta de cobra. Vocês gostam de cobra? Mulher então odeia cobra, né? Mulher odeia cobra. O gavião pega cobra. Senão, se não fosse o gavião, ia ter um monte de cobra espalhado por aí. Imagina, tem cobra entrando aqui. Deus pensou como vamos conter as cobras com gaviões. Mas é necessária a cobra ou a cobra não precisa? Precisa. Se não tivesse a cobra, tem uma pancada de rato. E outros animais. Você entendeu? E a cobra transcende. O que é a cobra? É um animal silencioso. A cobra não late. Não é? A cobra é silenciosa. A cobra se arrasta pegada ao chão. E a cobra pica você, colocando dentro de você o veneno dela que te mata. É o símbolo que Deus usou para representar o demônio. O demônio é silencioso. Ele vem devagarzinho, não faz barulho. Como vai dizer o Padre Celso, ele funda no cangote. Né? Ele vem devagarzinho. Quando você menos percebe, ele te morde, te pica e introjeta dentro de você o veneno dele. Será que não foi isso que aconteceu com Nietzsche com 5 anos de idade? Quando ele começou a ter um ódio de Deus, atribuindo a morte do pai dele por culpa de Deus? Será que não foi isso? Então você vê a natureza das coisas, como que Deus criou, como que Deus planejou, como que Deus formou. É o que vai dizer São Tomás de Aquino. Deus pensou em tudo. E o desejo de Deus colocou no coração do homem. A ciência, o conhecimento de que existe um Deus colocou no coração do homem. E como Deus é tão alto como o sol, né? O índio adorava o sol, porque o índio adorava o sol. O sol é alto, o sol é forte, o sol tem poder e eu não consigo atingir o sol. Era a ideia que o índio tinha de Deus. Porque Deus é assim, inatingível, intocável, inacessível para nós. Porque Ele é assim tão alto e nós somos tão baixos. Ele veio a nós na pessoa de Cristo Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, sendo Deus Emanuel, Deus conosco. Ele veio morar, ele veio ficar com a gente. Então hoje a gente estudou o primeiro ponto do painel do credo, né? Creio em Deus. Depois a gente vai meditar sobre o Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Sabe que eu acho que esse ponto a gente pode até pular, porque hoje a gente já comentou bastante sobre isso, né? A criação de Deus, o céu e a terra, etc. A gente pode, de repente, até considerar isso daí. A gente falou que Deus criou tudo e colocou uma ordem em tudo, não é? E assim a gente marca esse primeiro ponto do Catecismo da Igreja Católica, apresentando a pessoa de Deus, que Deus existe, que Deus está em nós e no meio de nós, que nós tendemos para Deus e que se nós negarmos a Deus, nós vamos negar a felicidade. Vamos nos colocar como Nietzsche, quarto escuro com a cortina fechada por 180 dias. Vamos nos afastar de Deus, vamos tender à loucura e vamos morrer como ele, louco. Por que ele ficou louco? Talvez pela possessão demoníaca, talvez por negar a felicidade verdadeira, que é o próprio Deus, a felicidade que é a pessoa de Deus, a felicidade que é um nome, o nome dele é Jesus Cristo. Para terminar, vamos falar então sobre o super-homem. Eu falei para vocês que existe o super-homem, não é? O Ubermestre. Quem que é o super-homem, de fato? Se não é o Clark Kent e se não é o homem que negou a doutrina de Nietzsche. O super-homem é esse aqui, ó. São José? Também São José, mas o santo. O santo é o super-homem. Por quê? Porque ele é um homem que superou a sua tendência pecaminosa e alcançou a imagem, plena imagem de semelhança de Deus. O que é a santidade? A santidade é o nosso Ubermestre. Nós precisamos ser esse novo ser humano. Esse ser humano que venceu a tendência da carne e alcançou a graça de viver na presença de Deus, na felicidade plena e verdadeira de conhecer e viver na presença de Deus. Dentro dos super-homens que a gente conhece, tem o que a gente chama de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, o próprio pobrezinho de Assis, era conhecido como o irmão sempre alegre. Sabe? Putz, não tem lógica ele ser o irmão sempre alegre, porque
Porque ele era mendigo, passava fome, passava frio, ele só usava aquele hábito dele marrom na neve, às vezes andando descalço na neve, um frio tremendo, uma fome tremenda. Muitas vezes ele mendigava para conseguir pão, e nem sempre ele conseguia esse pão. Ele teve uma infecção nos olhos, uma infecção tão grave nos olhos, que foi preciso cauterizar, ou seja, queimar os olhos dele para que ele não morresse. Então pegaram, naquela época não tinha antibiótico que a gente tem hoje. Pegaram o ferro, esquentaram o ferro no fogo e queimaram os 2 olhos de São Francisco. Imagina a dor. Ele não disse um ai, ele não disse, ele não fez um lamento, mas continuou sendo um irmão sempre alegre. Um homem cego, um homem doente, um homem faminto, um homem com frio, um homem mendigo. E sabe como que é? Nem São Tomás aguentou o sofrimento de São Francisco. Gosto de São Tomás. Deixa São Tomás quietinho. E São Francisco morreu deitado no chão frio, deitado no chão gelado. Morreu assim. E é conhecido como irmão sempre alegre. Como pode? Que contrassenso é esse? Acontece que Francisco, ele era o homem mestre. Francisco era o super-homem. Ele descobriu que a felicidade verdadeira não está no dinheiro, a felicidade verdadeira não está na saúde, a felicidade verdadeira não está nas coisas, a felicidade verdadeira tem um nome, que é Jesus. E ele tinha Jesus no coração dele. Ele tinha a felicidade verdadeira. Aquela felicidade que todo homem busca. Aquela felicidade que chama Deus. Francisco a encontrou. Por isso que ele é o homem sempre, o irmão sempre alegre. E é por isso que até hoje, depois de tantos anos, São Francisco viveu no ano de 1200, no ano de 2022, depois de quase 1000 anos, né? Já se passaram quase 1000 anos, falta 180 anos para 178 anos para completar 1000 anos de São Francisco. Depois desse tempo todo, quase um milênio, porque hoje ainda tem gente entrando na ordem dos frades menores, porque hoje ainda tem gente querendo ser franciscano, por que ao longo desses anos tem tantos santos franciscanos como São Pio de Pietrelcina, como São Maximiliano Kolbe, como tantos outros? Por quê? Porque ali a ordem dos frades menores é um caminho muito bom e seguro para você encontrar a felicidade, ou seja, para você encontrar Deus. Assim como todas as outras ordens. Acho que São Tomás caiu porque ele é dominicano. São Domingos também é uma ótima ordem, os dominicanos também é uma ótima ordem. Enfim, a felicidade verdadeira é Deus. São Francisco entendeu isso e ele conseguiu ensinar esse caminho de felicidade para os seus discípulos, para os seus irmãos, que é a ordem dos frades menores. Você quer ser feliz? Saiba, Deus existe e Deus é a sua felicidade. Abraçar a Deus e buscar a Deus, viver nos seus mandamentos, é ser feliz, é encontrar a felicidade verdadeira. Quanto mais você for fiel a Deus, mais você vai ser feliz. Negar a Deus, como fez Friedrich Nietzsche, é buscar a angústia, a tristeza, a depressão, a loucura e a morte. Amém? Hoje a gente tem tanta gente em depressão, não é? Lembra que eu dizia que a sociedade de hoje está extremamente influenciada por política? Por isso tanta depressão, por isso tanto suicídio, por isso tanta desgraça na nossa sociedade. Vamos então ser como a luz, a vela. A vela é a luz do mundo. Vamos, na nossa vida, ser como a vela. E nós que somos cristãos, vamos levar a luz de Cristo aos nossos irmãos, para que sejamos felizes, construamos também uma cidade de Deus, como vai dizer Santo Agostinho, né? No coração dos homens. Fazer com que essa luz ilumine e dissipe as trevas. Deus existe. Deus não está morto. Deus está vivo no coração de cada homem que busca a felicidade e que a encontra na pessoa de Jesus. Amém?